Eu queria fazer uma pergunta para você. Dá uma olhada nesses animais. Qual é o animal mais dominante que você consegue imaginar? É fácil você pensar em quem está no topo da cadeia alimentar? É fácil você pensar, por exemplo, nas baratas que dizem que se tiver um ataque nuclear, ela sobrevive e os demais não sobrevivem. Mas na minha opinião, de todos esses animais, você já sabe quem é aquele animal que realmente manda. Somos nós. Só que junto com esse animal, na minha opinião, o animal que foi muito sortudo, esperto, alguma coisa, foi esse que está aparecendo para você. Esse daí se aliou com aquele ser que foi diante de sua inteligência, de sua perspicácia, de sua estratégia, de todo o seu conhecimento que foi repassado e sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, mesmo sem ter a força de um urso, mesmo sem ter os dentes de um crocodilo, sem ter a agilidade de um leão, nós conseguimos dominar um monte de coisa. Nós conseguimos prosperar e o cachorro e o gato, agora já está tomando jeito também, conseguiram de uma forma muito grande integrar o nosso convívio. São nossos grandes aliados. A gente sabe como é que está o mercado dos pets e por aí vai. Essa questão já fala por si só do quanto que essa parceria ela veio de algum tempo e está cada vez mais forte. Eu estou falando isso porque o homem ele terminou dominando de tal forma a natureza que qualquer um desses bichos, inclusive aqueles bichos que são tidos como verdadeiras pestes ou com um fator de reprodução gigantesco, esses bichos prosperam, mas para conviver com o homem, esse bicho que tome cuidado na vida dele, porque se ele vier a incomodar ou ameaçar o homem, ele já sabe que aquela raça dominante vai terminar tomando as suas providências. Diante dessa dominância, a gente fica pensando, qual é o maior inimigo do homem então? Nós estamos de alguma forma lidando ser humano contra ser humano, seja no nosso ambiente, inclusive em tempos de paz, ao não reconhecer, ao não ajudar, ao agredir, ao matar. Mas a gente fala também de situações de guerra que infelizmente no mundo a gente tem visto que isso tem se avolumado, queira Deus que não a um ponto tão crítico assim, mais do que já está. E a gente vê que a nossa raça ela ficou de tal forma dominante que a única ameaça a nós mesmos somos nós mesmos. Só que o que significa em algum momento um símbolo da nossa prosperidade termina significando de alguma forma também alguma perspectiva de fracasso. Vejamos o que a gente está mostrando aqui para vocês nessa reportagem aqui, ó. Superpopulação. Chegará o dia em que haverá gente demais para planeta de menos? Então aí ele está dizendo uma estimativa de que nasce muitas pessoas, a quantidade de gente que pode ficar em 9,6 bilhões em 2050 e por aí vai. Outra pesquisa comprova aumento significativo da poluição no mundo. E vocês já me viram falando a respeito do lixo, o quanto que o lixo termina fazendo parte do nosso dia a dia e isso simboliza algum tipo de dificuldade. Inclusive a gente até citou do quanto que o lixo termina sendo até exportado. Então nós não estamos sendo capazes de cuidar e perceber que às vezes um grande mal para o próprio planeta é o excesso de gente dada a nossa prosperidade. Quando a gente fala de sobrepopulação é a principal causa da maioria dos problemas mundiais. Quer seja uma questão de falta de comida, falta de água potável ou falta de energia, cada país do mundo é ou será afetado pelo fator sobrepopulação. Então, nesse momento que eu verifiquei, a população mundial chegava por volta de 7,8 bilhões de pessoas. É muita gente. E dar conta dessa situação de alimentar e dar água e por aí vai,
para todas essas pessoas termina dando como um fator adicional algumas questões em que você parece que a nossa vida terminou de alguma forma ficando de tal forma abundante que em alguns momentos pode ser até que a gente terminou dando menos importância a essa riqueza que é viver. Tem uma reportagem que demonstra aí por que é que motoristas na China preferem matar os pedestres que atropelam acidentalmente. Observe que tem algumas questões econômicas, algumas repercussões a respeito de indenização e tal, mas eu não queria nem falar nisso. O que eu estou querendo chamar a atenção é em que momento nós chegamos a sermos seres humanos, mas que por questões sociais, ou questões econômicas, ou questões judiciais, simplesmente se chegar numa situação em que se uma pessoa feriu acidentalmente outra, sai mais barato, menos penoso para ele matar aquela pessoa do que precisar dar um suporte para as sequelas que ele deu àquela pessoa. Outra notícia, como 4 países europeus estão lutando para que seus cidadãos tenham mais filhos. Algumas pessoas vão lembrar, mas espera aí, tem alguma coisa que não está batendo. Você está falando, Paulo Tellino, que a população está aumentando, mas a gente tem tido notícias de inúmeros países em que você está tendo uma diminuição na taxa de nascimento daquelas pessoas. Então, a população mundial, o ritmo de crescimento ele varia entre alguns países com algum tipo de nível de escolaridade de rendimento e alguns outros países. Mas não se iluda, eu estou falando do globo terrestre como um todo. Afinal de contas, em alguns momentos, aqueles países europeus que não estavam tendo muito filho, às vezes é porque, muitas vezes, pela lógica de funcionamento da economia, os pais terminam não tendo nenhum tipo de suporte para que eles possam criar os seus filhos de forma que eles possam criar os seus filhos e manter algum nível de rendimento. Ou até, às vezes, até um nível de bem-estar de não ter a capacidade de se doar aos filhos. Mas eu não queria entrar nisso não. Isso eu não tenho como saber quais são as razões. Mas uma coisa é certa, quando a gente chega em países com níveis de renda maiores, existe uma certa facilidade para que os casais se sintam cada vez menos estimulados. Mas isso é uma ilusão, porque você vê que fora daquele ambiente, outros países estão com taxas de fertilidade, de nascimento muito grandes e em algum momento esses que estão em outros países vão terminar habitando aqueles países que estão tendo algum tipo de diminuição na taxa de natalidade. Então, nesse número que mostra que os números mostram as disparidades, ele mostra que o crescimento diminuiu, desacelerou, mas a gente continua crescendo. Então, enquanto a população de países ricos cresce muito pouco, de 0,25% ao ano, a população de nações em desenvolvimento aumenta quase 5 vezes mais rápido. Em 10 anos, o mundo poderá não ter produção de alimentos suficiente para sustentar o crescimento populacional. Então, é claro que a gente tem que ter cuidado, porque existem muitas notícias que elas têm algum condão de serem sensacionalistas para poder captar a visualização. A gente tem que sempre ponderar um pouco até onde poderia ser verdade, até onde não. Mas uma coisa me parece ser muito fácil da gente perceber. Por mais que a gente diga, olha, melhorou a produtividade, e melhorou sim, mas eu imagino que esse aumento da produtividade ele poderá de alguma forma ter uma limitação, porque existirá com certeza algum tipo de limite onde o ser humano não vai ter mais condição de melhorar. E daí surgem algumas outras situações que a gente vai falar daqui a pouco a respeito de como nutrir algumas pessoas. Mas ainda falando dessas questões, há menos de um século, em 1927, existiam cerca de 2.000 milhões de pessoas em todo o mundo, em 1927. Hoje, somos mais de 7,7 mil milhões, ou seja, 7,7 bilhões. Então, você observa que em menos de 100 anos, isso para a história
ela já é alguma coisa que me parece ser um tempo muito pequeno quando a gente trata de história. Então, a aceleração dessa nossa prosperidade e dessa questão do nascimento termina fazendo com que a gente tenha crescido numa proporção que talvez o planeta não seja o ideal para o nosso planeta. E agora vem de uma forma paralela com o que eu estou falando, já que a gente está tendo, provavelmente, se avizinhando por aí, alguma dificuldade de alimentar pessoas diante de algum mapa da fome, a gente já tem alguma reportagem dizendo que insetos, algas e carne artificial, os alimentos de um futuro não tão distante. O que antes a gente estava ocupado de ter um tipo de alimentação, diante da crescente demanda por alimentos, talvez as pesquisas já caminham para que você comece a se alimentar de insetos, porque os insetos têm aquele grande grau de reprodução. É nojo para você, mas talvez para quem esteja com fome é a opção para poder se alimentar. Eu estou defendendo que isso daí é que seria o certo? Não, às vezes é o jeito que se pode dar, a depender da situação. Quando a gente fala mais a respeito disso, a gente vê aí nessa reportagem. Universo 25, a experiência mais assustadora da história da ciência. Então, aí vai dizendo, você já ouviu falar do experimento Universo 25? O etologista, que seria um especialista em comportamento animal, John B. Calhoun, trabalhou durante toda sua vida para entender o efeito de questões demográficas como a superpopulação no comportamento individual e social de roedores como ratos e camundongos. Num português mais claro, o que fizeram foi o seguinte: tiveram uma determinada situação em que existia uma quantidade certa de ratos que eram alimentados com uma determinada quantidade de comida. Só que, como você sabe, o rato ele termina tendo algum tipo de facilidade para se reproduzir e a ninhada foi aumentando. Então eles foram vendo o que é que acontecia com o comportamento social ao longo desse crescimento, porque a quantidade de comida que era colocada, ela era muitas vezes a mesma coisa, ou então aumentava muito pouco. Como é que os ratos lidariam com aquilo? Então, nas primeiras gerações, a rata terminava cuidando dos seus ratinhos com aquele maior cuidado. Virou aquela questão da segunda geração, que ainda foi viver com a primeira, a rata ainda dava algum tipo de atenção ao seu ratinho. Mas da terceira geração, quando começou a fazer aquela superpopulação, a rata já não cuidava tão bem dos seus ratos. Ela já estava buscando a sua sobrevivência de forma a garantir primeiro dela. Na quarta geração, se eu não estiver equivocado, os animais já estavam se canibalizando entre si e instalou-se aquele diverso caos. Claro que isso aí é uma questão muito filosófica, eu não estou dizendo nesse ponto, mas a gente precisa se antecipar. Observe que às vezes, como eu já falei na questão do lixo, algumas vezes o ser humano não é capaz de consertar a si mesmo e busca algumas saídas para buscar outro planeta. O que é mais fácil? É a gente cuidar do lixo para que o nosso planeta, que tem a nossa cara, fique ainda para nós durante um tempo muito, muito, muito grande, ou procurar nessa gigantesca imensidão do universo onde é que tem algum lugar para a gente morar. A mesma coisa aqui. Se nós não nos preocuparmos com isso, em algum momento a explosão da violência, da fome, da miséria, da manipulação poderá vir a ser algo muito preocupante para a nossa realidade. Outra reportagem: desemprego, economia, política e superpopulação. Apontamentos a partir da crítica relativa, desemprego crônico e excedente populacional. Notas baseadas na crítica da economia política. Quando a gente vai pegar no site do IBGE, agora que nós estávamos falando do mundo, vamos falar aqui do Brasil. Quando a gente fala do Brasil, eu peguei lá no site do IBGE para falar um pouco da nossa população. Então, nesse site a gente verificou que a projeção da população do Brasil
e das unidades da federação seria algo por volta de 214 milhões. Então, esse seria um tempo médio para o aumento da população por volta de 21 segundos. A cada 21 segundos, a nossa população vai aumentando um pouquinho, a cada 21 segundos. Quando a gente pega notícias daqui, causas, consequências e possíveis soluções da superlotação nos hospitais. Falta de vagas e de interesse afasta os alunos da escola. Claro que existem outras questões, mas eu estou fazendo sempre uma analogia com essa questão da superpopulação. E o que é que isso tem a ver com a nossa conversa de agora? Eu estava dando uma olhadinha na Lei de Planejamento Familiar, que seria a Lei número 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Eu vou ler aqui para vocês o que é que está escrito no artigo 2º e também no seu parágrafo único. Artigo 2º. Para fins desta lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Parágrafo único. É proibida a utilização das ações a que se refere o caput para qualquer tipo de controle demográfico. Então, talvez eu fico pensando que o espírito da lei foi evitar a utilização da lei para forçar as pessoas a terem menos filhos, como em algum momento já teve lá na China e por aí vai. Talvez seja esse o espírito da votação da lei. Mas a tentativa de forçar essa diminuição por lei talvez não tenha dado certo no passado. Por quê? Porque a gente já viu que a China, por exemplo, acaba com a política do filho único e vai permitir 2 crianças por casal. De alguma forma, alguns interesses econômicos fizeram com que eles terminassem revertendo ou talvez uma dificuldade para implementar aquele controle. Então, eu estou falando a respeito daquela lei, não é para que a gente faça um simples abandono, porque observe que a China ela tinha a política de filho único, aumentou para 2 filhos, mas ainda continua fazendo algum tipo de gestão para que os casais limitem a quantidade de filhos que vão acontecer. Você pode lembrar, mas olha, basta o país se desenvolver que a própria economia parece que se encarrega de fazer com que os filhos terminem diminuindo a quantidade de gente. Só que o problema é que esse crescimento, especialmente no nosso país de terceiro mundo, ele é muito abissal. A gente vê um descompasso muito grande, onde a gente vê, às vezes, a realidade de uma determinada família que pode vir a ter poucos filhos, mas a realidade também, em outras camadas, termina sendo de ainda ter muitos e muitos e muitos filhos. Vamos continuar a ler essa mesma lei que eu tinha falado para vocês, onde no artigo 10 diz que somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações. Primeiro, em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade, ou, pelo menos, com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce. Então você observa que na própria lei a gente não enxerga muito bem esse estímulo e essa visão de você terminar orientando aquela pessoa de que, olha, quando você tem um filho no mundo, você precisa garantir a atenção, o conforto, o zelo, todos os cuidados que uma criança precisa ter. E talvez se você vier a ter filhos demais, muitas vezes o teu filho só vai sobreviver, mas você não vai ter uma condição muito digna de dar a atenção e o suporte para todas essas pessoas. Então você observe que tem várias questões nesse artigo 1º que diz que, observa que essa limitação da esterilização voluntária não pode acontecer antes da mulher ou do homem ter 25 anos de idade. Só que a gente vê que, infelizmente, a realidade
é que às vezes, até chegar em 25 anos de idade, alguns homens, algumas mulheres já geraram muito filho. Às vezes essa questão de, mas vai usar camisinha, algumas vezes pode ser que isso não internalizou nesse hábito daquela pessoa passar lá no posto e terminar se utilizando da camisinha. Esse limite de 25 anos de idade, a opinião minha, talvez precisasse ser revisto a depender da situação social e da quantidade de filhos que aquele casal, que aquele homem, que aquela mulher já terminou gerando, para que a gente não veja tantas crianças aí na miséria. A outra coisa é essa questão do prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Se eu não estiver interpretando equivocadamente, se uma mãe que está tendo, vamos dizer assim, o 5º filho, ela diga, doutor, aproveite que está fazendo aí a minha cesárea e já faça a ligação, pela lei, pelo menos é o que eu estou entendendo dessa partezinha, diz que não, você tem que fazer essa opção, você vai ter aconselhamento para alguém dizer para você não fazer, e se depois de 60 dias você ainda assim quiser, aí sim você vai conseguir. Observe que existe um certo desestímulo que já teve tantos filhos que ela venha a fazer a ligação. O ideal era que a gente pudesse facilitar para que aquela pessoa que queira, ela tenha isso de uma forma um pouco mais agilizada, porque às vezes, a depender da realidade, a pessoa pode até dizer assim, olha, eu estou trabalhando de segunda a sexta num determinado local, vou ter que ficar indo para passar por uma equipe multidisciplinar que vai dizer, não faça esterilização, não faça esterilização. Depois de um certo tempo, pode ser que a pessoa desista. Então, na prática, você termina fazendo com que até a existência dessa equipe multidisciplinar termine nem sequer sendo demandada diante da resistência. Outra situação que permite a esterilização voluntária é quando você tem risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por 2 médicos. Parágrafo 2º. É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade por cesarianas sucessivas anteriores. Observou? Se a mulher está fazendo uma cesárea ali já era o momento para que, se ela tivesse essa vontade, que ela pudesse já externar. Claro que alguma pessoa pode lembrar que ela pode estar sofrendo algum tipo de coação, mas a gente não precisa se preocupar tanto com essa questão se, por exemplo, você garantir que aquela mulher, antes de fazer a cesárea, nos acompanhamentos prévios da sua questão da gestação, que ela pudesse já externar, para que quando fosse fazer aquela cesárea, ali já estivesse definido. Por quê? Porque quando ela saísse de lá, já saía com tudo resolvido. Se for dizer para ela voltar para casa, vai cuidar do bebê, e depois ela lembrar para poder voltar ali, isso na prática termina desestimulando muito. É isso, pessoal. Eu queria aqui falar para vocês da minha preocupação a respeito dessa questão da população. A minha intenção não é forçar ninguém, mas que a gente perceba que nós precisamos fazer algum tipo de controle. E eu não estou falando de aborto, eu não estou falando de matança, eu não estou falando de guerra, eu não estou falando das catástrofes naturais que terminam de alguma forma diminuindo a quantidade de gente. Eu fico até pensando se filosoficamente é a mãe natureza já dando um pouco do jeito dela para que a gente não prospere tanto em termos de número de pessoas. Mas isso é uma coisa que a gente precisa enfrentar mais dia, menos dia, para que a gente consiga fazer algum tipo de reflexão. Foi muito bom estar com vocês. Enquanto isso, eu sigo contando nuvens.